Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. É com muito gosto, então, que recebemos hoje no nosso Café Central o presidente do Conselho Diretivo do Fórum Cabo-Verdiano de Sociedade Civil, Dionísio Pereira. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Vamos falar de sociedade civil. Às vezes a gente tem aquela ideia de que temos ainda em Cabo Verde uma sociedade civil que é amorfa, não participa muito, digamos assim, na vida do país, e não estou aqui a falar apenas numa participação política. Não sei se há algum estudo, alguma análise, algum diagnóstico em relação, digamos, à intervenção, uma caracterização de sociedade civil cabo-verdiana. O que é que nós temos, de facto? Muito bom dia, Carlos Santos, e bom dia ao vasto auditório da Rádio Nacional Cabo Verde. Obrigado por esta oportunidade, e a questão é pertinente e bastante atual. Na verdade, nós temos organizações da sociedade civil que têm vindo a fazer um belíssimo trabalho, de forma isolada, muitas vezes com carência de recursos, mas coloca-se algumas questões relativamente ao desempenho das nossas organizações. Portanto, há estudo que já tinha sido realizado pela plataforma das ONGs, salvo erro, em 2015, 16, e em 2020 pela União Europeia, que já traz elementos muito mais detalhados e com maior clareza relativamente ao estado das organizações da sociedade civil. Contudo, nós temos intervenções das ONGs, das associações comunitárias em processos de desenvolvimento, portanto, projetos e ações de intervenção em matéria de desenvolvimento. Contudo, há valências em que não temos feito intervenções. E isto dá a percepção de que a sociedade civil cabo-verdiana é amorfa, quando comparada com o que acontece na maior parte dos países da nossa sub-região. Isto porquê? Porque focaliza-se mais na busca de recursos para trabalhos no âmbito do ambiente, da criança, da deficiência, no empoderamento económico, o reforço das famílias e por aí. Contudo, em que áreas é que há de facto esse déficit de participação? O grande déficit está associado a questões da governança e de recursos para o exercício efetivo, tranquilo, livre, da parte das organizações da sociedade civil em matéria da fiscalização da ação governativa e da ação dos atores políticos. Portanto, nós temos verificado determinadas posturas, algumas narrativas de atores políticos que não têm sido escrutinados pela sociedade civil, e isso constitui um grande fosso, é um grande déficit, porque não se pode deixar que tudo aconteça pela simples vontade dos atores políticos. Mas as ONGs, essas organizações da sociedade civil estão capacitadas? Por exemplo, vamos pegar aqui no exemplo. Vamos pegar aqui no exemplo, vai já desenvolver a sua ideia, por exemplo, na altura de elaboração e depois, antes de se levar o Orçamento de Estado para o Parlamento, o Governo tem feito algumas apresentações nas ilhas, o documento depois é colocado na página do Ministério das Finanças, não há muitos pronunciamentos por parte da sociedade civil. Porque é que isso acontece? As organizações não têm as ferramentas adequadas para ler, para descodificar, no fundo, um orçamento de Estado? A grande carência de ferramentas tem a ver com competência, porque o documento tem a forma que tem, com a complexidade da linguagem técnica que tem, e que o cidadão comum não está na posse dessas competências. E, ora, quando isso acontece, o Governo pode dizer: está publicado, consulte-se, pode-se pronunciar, mas é a mesma coisa que entregar um livro a um analfabeto. E, por conseguinte, não se pode esperar outra coisa que não seja deixar o livro onde está. E nestas condições, nós entendemos, particularmente ao nível do Fórum, e é uma das razões pela qual estamos associados ao projeto PALOP mais Timor-Leste, em matéria de controle da ação governativa em matéria de gestão das contas públicas, que é para se chegar
ao entendimento com o Ministério das Finanças e outros atores para a produção do chamado Orçamento Cidadão. O Orçamento Cidadão, que é uma versão simplificada do Orçamento Geral do Estado e que possibilita o cidadão comum tomar conhecimento daquilo que de facto se prevê, daquilo que foi gasto e poder se pronunciar. Neste momento, este projeto, o PALOP TL, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo PNUD, já desenvolveu uma plataforma digital com muitas informações já dissecadas, simplificadas e que permitem ter algumas informações. Da apreciação que fizemos desta plataforma, percebemos de que, sim, há elementos relevantes, mas há espaço para o seu enriquecimento. E nós precisamos de ir mais além. Além de ter essas informações descritivas, é preciso criar-se condições para se poder participar desde a fase da formulação da lei do orçamento até a fase de escrutinação do exercício, portanto, das despesas realizadas. Isto é, poder ter organizações da sociedade civil habilitadas na análise dos relatórios apresentados pelo Governo, pelo Executivo, e criar mecanismos de trabalho colaborativo com a Casa Parlamentar e com o Tribunal de Contas. Portanto, há necessidade de um trabalho conjunto neste sentido, mas antes de se lançar no trabalho conjunto, é necessário o empoderamento, é necessário a capacitação das organizações da sociedade civil interessadas, assim como o cidadão comum interessado, em poder entender esses processos e nelas poder participar. Portanto, mas as organizações da sociedade civil, a partir do momento em que estiverem capacitadas, têm as ferramentas, podem fazer esse trabalho de monitoria, de seguimento e depois fazem sessões de esclarecimento, fazem debates públicos ou trabalham apenas com o Parlamento e com o Governo? A ideia é chegar lá ao diálogo com o Governo, com a Casa Parlamentar, com o Tribunal de Contas. Mas, no exercício participativo relativamente à produção do Orçamento Cidadão, da discussão da proposta de lei do orçamento, da análise dos relatórios que vão sendo periodicamente publicados, haverá necessidade de se adotar uma nova postura relativamente ao trabalho das nossas organizações. Não pegar na mente dos dirigentes das nossas organizações e torná-las posições consensualizadas, começar a criar espaços de consulta e de participação popular, por forma que sejamos verdadeiramente porta-vozes daquilo que é o sentimento e a posição da sociedade. Temos esta carência. Da mesma forma que os atores políticos têm esta carência. Por exemplo, nós somos representados na Casa Parlamentar, mas quando há diplomas relevantes para debate, para análise, não somos consultados. Portanto, é o que nos leva a dizer, em certa medida, que nós, enquanto sociedade civil, na forma organizada, precisamos de ajudar o país a dar um salto. Um salto para a afirmação da democracia participativa, porque através das eleições nós estamos com a componente representativa, portanto há sufrágio, participa-se no ato eleitoral, escolhemos os nossos representantes, sim, mas depois não somos chamados, não somos tidos, não somos achados em processos de participação de consulta para se poder levar a nossa voz, a nossa posição. Portanto, esta é uma grande lacuna da democracia cabo-verdiana e que precisa ser superada. Enquanto sociedade civil, a partir dos próximos meses, já falamos de abril, maio, esta situação tem de ser invertida e nós estamos a montar uma estratégia para que isto aconteça. E já agora, qual é que é a leitura que faz sobre a questão da transparência? Ainda há dias nós tivemos um debate no Parlamento com o Primeiro-Ministro e o tema girou a quase todo ele em torno de transparência na prestação de contas, no accountability, e o Primeiro-Ministro avançou com algumas medidas que o Governo tem tomado no sentido de melhorar essa
a transparência. Enquanto elemento da sociedade civil, sente que, de facto, isto já atingiu um bom nível, o nível de transparência, ou temos um caminho ainda a percorrer? Quando analisamos os relatórios da Transparência Internacional, quando fazemos a comparação com o que vai acontecendo ao nível do grosso dos países do nosso continente ou mesmo da nossa sub-região, podemos dizer que estamos bem. Mas, pelos avanços conseguidos pelo país, há espaço para melhoria e devemos melhorar. Portanto, enquanto representante da sociedade civil, não me sinto satisfeito, precisamente porque o cidadão comum ainda não está satisfeito. O cidadão comum não confia no grosso dos atos praticados pelos atores políticos. Isto é perceptível, é verificável quando chegam processos eleitorais. Vejamos a evolução crescente da participação do cidadão nos processos eleitorais. Portanto, vai-se à festa da campanha, mas não se faz presente nas urnas. Isto deve ser interpretado. E devemos analisar esse aspecto e adotar medidas corretivas. Quando os atores políticos falam, sim... Está a dizer que há aqui um desencanto por parte dos cidadãos em relação à política, à classe política, sobretudo quando dizem que são todos iguais. Pois, é a voz comum. É o que o cidadão diz. E essa voz precisa ser dissecada, deve ser compreendida. Ora, quando se considera que o nível de corrupção no país é baixo, comparativamente com outros, aquele percentual que nos faz distanciar do ótimo precisa ser trabalhado. Quer dizer que há muitas coisas que acontecem e que não nos satisfazem. Temos processos em termos de contratos, em termos de aquisições públicas, em termos de posicionamentos e de comprometimento do país que levantam várias dúvidas. E essas dúvidas não têm sido dissipadas. Os discursos na Casa Parlamentar têm sido os mesmos. Todos os anos ouvimos as mesmas acusações da parte de quem está na oposição, os mesmos argumentos de defesa por parte de quem não tem poder. Ora, esta situação precisa ser mudada. Nós, enquanto sociedade civil, precisamos de interpelar os nossos atores políticos, quer na Casa Parlamentar, com o exercício da função que têm da fiscalização da ação governativa, assim como de legislar, mas relativamente também ao Executivo. Portanto, esta situação tem de ser despolitada e nós vamos desencadear processos de consulta e, inclusive, estamos a prever a introdução em Cabo Verde do mecanismo que existe em alguns países, sobretudo francófonos, daquilo que eles chamam de assise, que são momentos de grande consulta popular em que determinadas questões da atualidade e pertinentes são levadas a debate público. E o resultado dessas consultas ganha forma de um documento que é entregue aos principais atores políticos e faz-se o seguimento, o acompanhamento do atendimento dessas recomendações. E há um posicionamento público, mais tarde, dentro de um horizonte temporal que é concedido, para se ver até que ponto é que os atores políticos estarão sintonizados com a sociedade que representam. Portanto, é uma ideia de facto interessante, porque nós temos aquela percepção em Cabo Verde que as questões que interessam a nação, a vida dos cidadãos, está, digamos, distrito à atuação do governo, que partilha ou não partilha com a sociedade civil, enfim, aquilo que bem entender. Portanto, neste caso, o que se está a propor é uma postura mais proativa por parte e vigilante por parte da sociedade civil, que não fica à espera de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos para ir votar quando no dia-a-dia não se faz presente. Exato. Isso precisa acontecer, mas permita-me só olhar para o meu umbigo. Nós temos necessidade de melhorar o desempenho, a governação no seio das nossas próprias organizações. Nós temos organizações que não são bem governadas, não são bem geridas e que carecem, para termos a legitimidade de pronunciar e de escrutinar aquilo que os atores políticos vão fazendo, os governantes vão fazendo, temos de olhar para a nossa própria casa. Não se pode aceitar que algumas ONGs
passam 5, 10, 15 anos e não fazem uma Assembleia Geral, não produzem um relatório, não prestam contas. Olha, se não prestamos contas, não podemos exigir que outra... Não há legitimidade. Não há legitimidade e é preciso olharmos para o nosso umbigo. E este processo está sendo desencadeado, estamos sensibilizando algumas organizações, sobretudo as que se configuram com maior peso em termos de representação da cobertura nacional, por forma a melhorarmos as coisas internamente, para podermos ter, de facto, essa legitimidade de exigência da parte dos atores políticos e do Executivo Nacional. Esse déficit de participação dos cidadãos, das ONGs, das associações, isso se deve a algum, digamos, comodismo, enfim, as pessoas, alguma indiferença, ou as pessoas têm medo de alguma represália? Nós ouvimos por vezes dizer que há gente que está na política que depois vai para as associações e que está lá. É uma forma de esvaziar, no fundo, essas associações, ou não tem nada a ver? Ou alguém que está na política pode pertencer a uma associação, digamos, da sociedade civil? Um pouco de tudo isso. Um pouco de tudo isso. Mas, lamentavelmente, nós agora fico até com a impressão de haver uma tendência decrescente a esse nível, que é da instrumentalização das organizações da sociedade civil, particularmente as associações de desenvolvimento comunitário, em que vá lá determinados candidatos de pessoas que já estão em funções e querem alargar a sua base de apoio, promete financiamento de determinados projetos e estimula determinados grupos a se constituírem em associação e a partir daí poder ter a legitimidade e ter argumentos para assinatura de contratos e concessão de recursos para depois ir cobrar no momento das eleições. A percepção que tenho, não tenho nenhum estudo em mãos a este respeito, mas dos contactos que vou tendo com colegas no terreno, fico com a percepção de que estará acontecendo algum decréscimo. O aproveitamento tem acontecido dos dois lados, quer do nosso lado relativamente aos atores políticos e vice-versa. Há necessidade, sim, de começarmos a encontrar mecanismos de sustentabilidade financeira por parte das nossas organizações, a fim de não nos tornarmos reféns dos detentores de recursos financeiros para a realização dos nossos trabalhos. Ora, quando se tem de adotar posição de amordaçado, de silenciado, para poder beneficiar de determinados recursos financeiros, não se pode falar de liberdade de pensamento e de ação. E isto, quando nós falamos da nossa democracia e do nosso processo e da nossa transparência, se isto ainda acontece, e acontece, não podemos, de facto, contentar-nos com aquilo que vem em relatórios de determinadas organizações internacionais e de certos parceiros. Eu, há uns tempos, tomei conhecimento de um estudo, agora não sei se foi produzido pela plataforma das ONG, que indicava que em Cabo Verde existiam, na altura, mais de 600 organizações da sociedade civil, associações. Este número é uma realidade? Pode até ultrapassar essa fasquia. Nós fizemos o estudo a que me referi, que fizemos na plataforma de ONGs, quando na altura liderei a organização, nos apontava para esses números. Na verdade, o que eu quis perguntar é onde é que estão essas associações? Pois, poderia até dizer que muitas não existem. Há outras que existem, mas existem na pessoa dos seus presidentes. O que é mau? É mau porque em várias situações nós verificamos que certas organizações funcionam apenas com a figura do presidente, que se apodera da personalidade jurídica concedida à organização e pelas competências de que está munido, elabora projetos e tira proveito pessoal. Isso é uma denúncia, é uma prática que deve ser corrigida. Porquê? Porque os recursos que são alocados, são entregues às nossas organizações, são para interesse coletivo. E não se pode apoderar desses recursos para benefício pessoal. Ora, nós temos muitas organizações nestas condições. O que é necessário fazer para contornar a situação, que é algo com que algumas pessoas não concordam,
já tinha defendido isso em tempos, mas agora estamos a trabalhar nisto e estamos a formular uma proposta para o Ministério das Finanças relativamente a isto, que é ter um quitus financeiro. Quitus financeiro que representa tão somente o seguinte: todas as organizações deverão poder passar pelo crivo de uma entidade. Defendemos a ideia da criação de uma agência de regulação e de seguimento, assim como de reforço das ações das organizações da sociedade civil, e que, periodicamente, 2 em 2 anos, por exemplo, analisa os relatórios das atividades e contas das nossas organizações e emite um certificado que confirma que estamos em conformidade com os nossos estatutos e com a legislação nacional. Esse quitus possibilitará, digamos, o controle da ação das nossas organizações. Poderá o Ministério da Justiça retirar a personalidade jurídica concedida, pode ser um canal. O quitus pode e deve ser o instrumento que se deve anexar ao pedido de financiamento a ser submetido a entidades públicas ou agências de cooperação de trabalho. Mas teria que ser uma agência reguladora independente. Do meu ponto de vista, deveria ser constituída por atores de todas as partes, quer da parte governamental, quer de representantes das organizações da sociedade civil, na proporção que se poderá negociar e acertar. Dionísio Pereira, há dias em entrevista ao jornalista Levia Salomão, e a propósito dessa ação de formação, de capacitação das ONGs em matéria de seguimento de contas públicas, dizia que nesta matéria a sociedade civil cabo-verdiana está na cauda dos países africanos de língua portuguesa, e um atraso que, na sua opinião, se deve ao excesso de confiança que, bom, as palavras não são propriamente estas, que os cidadãos depositam nos decisores políticos, ou seja, as pessoas confiam muito nos decisores políticos e acham que não há necessidade aqui de se organizarem para fiscalizar, para fazer esse escrutínio, é isso? Acredito que sim, mas mais, porque de facto em Cabo Verde nós temos um Estado de Direito. E, por mais que critiquemos e falemos de corrupção, há práticas, na maior parte das ações, que são práticas governativas que constituem bons exemplos e temos uma boa governação. Pode ser melhorar, deve ser melhorar. Agora, portanto, as instituições funcionam? Funcionam e o grosso dos recursos é corretamente utilizado. A comparação aqui que se pode fazer, por exemplo, com situações na Guiné, que é o que tem levado as pessoas até a fazer este comentário, porque é que a Guiné, em termos de organizações da sociedade civil, estão mais ativos e acutilantes. É de saber, um país como a Guiné, que está sem Estado, um país em que o nível de corrupção é dos mais altos dos 55 países do continente africano, um país em que o índice de pobreza está galopante, um país em que, de facto, não há bons exemplos e práticas de boa governação. Os atores de desenvolvimento, os parceiros de desenvolvimento, acabam por fazer a aposta nas organizações da sociedade civil porque não há confiança nos atores políticos. E isso acaba empoderando, e as pessoas, diante das carências, das necessidades, da violação dos seus direitos e das dificuldades existentes, mobilizam-se para agir. Ora, quando você tem o conforto que é proporcionado pelas autoridades cabo-verdianas ao grosso do cidadão, há um certo conformismo, há um laxismo, há uma descontração. Porque se olharmos para trás, quando Cabo Verde tomou a independência, e olharmos Cabo Verde de hoje, havemos todos de concordar que o país está a evoluir constantemente. Mas nós podemos dizer que nós temos uma sociedade civil que está atenta, está organizada, está atenta, vai deixando as coisas avançarem porque não há assim grandes deslizes, enfim, não há grandes rupturas e a sociedade está apenas a olhar, a observar de forma atenta. Exatamente. Se houver alguma situação, as pessoas saem para as ruas para se manifestarem. E não só. Há uma particularidade também aqui de Cabo Verde, não só pela sua pequenez, como muitas pessoas dizem, porque há outros países que são pequenos, mas que não têm essa característica, que é o facto dos governantes nacionais serem muito humildes e muito intrusados com a população. Ora, se você for a Ruanda, que é um país pequeno, for a Gâmbia, que é um país pequeno, fora as Maurícias, também pequeno,
não vai encontrar um entrosamento que o ministro, ou o presidente, ou o primeiro-ministro de Cabo Verde, ou o presidente da Assembleia tem com a população. Vai a um bar, vai a um restaurante, convive, canta num restaurante, brinca com os amigos. Sim, pode encontrar a Presidência da República, pode encontrar o Ministro. Exato, nesses espaços as pessoas falam sem agredir, sem ser no espaço político, mas confessam os seus sentimentos. Sobretudo quando há uma certa confiança. Portanto, nós temos aqui mecanismos de escape, não é? De forma informal. Isso vai ajudando. Vai ajudando, porque não se pode esperar só por espaços formais de partilha. E isto, acredito que tem ajudado enormemente Cabo Verde na apaziguação, tanto na tranquilidade e nessa descontração, digamos, que estamos a constatar, mas que precisa ser mudado em certa medida, porque há espaços que carecem de melhoria. Mas há reformas, quando a gente ouve o Parlamento, há reformas estruturais de que o país necessita. A minha pergunta é de que forma está a sociedade civil organizada para pressionar, digamos, os partidos, o governo, no sentido, de facto, de avançar com essas reformas que são importantes para o país? A este nível não estamos organizados. Cada um vai atuando na esfera daquilo que é a razão social da sua existência, mas em termos de bloco, falando da plataforma de ONGs ou do Fórum Cabo-Verdiano da Sociedade Civil, não alcançamos ainda este patamar. De maneira que temos de melhorar, temos de reestruturar, alavancar a nossa máquina e agir nesta direção. Temos de reconhecer isto. Não quero com isto encontrar consensos e anuência de todos os pares, mas é o conhecimento de mais de uma vintena de anos das minhas líderes neste mundo, tanto de organizações da sociedade civil, chapéu, tanto neste país. E a sociedade civil cabo-verdiana está a aproveitar, digamos, as virtualidades, as vantagens das redes sociais, das plataformas digitais para fazer ouvir a sua voz, para reforçar de facto essa cidadania? Sim, isto vai acontecendo e felizmente que os governantes, os dirigentes vão acompanhando e se preocupam com isso. Porque antes poderia-se tentar controlar ações da rádio, da televisão, nas coberturas, e falava-se até no corte disto e daquilo que não se poderia deixar sair, portanto, em décadas passadas. Hoje não precisamos disto, portanto, mesmo queiramos fazer conferência de imprensa, fechamos num quarto, fazemos e depois lançamos e as pessoas partilham e ganham-se espaço. Mas as pessoas falam abertamente, dão a sua opinião, se expressam livremente nas redes sociais, ou ainda há algum receio, havendo até necessidade de se criar perfis falsos? E precisa ser estudado e precisa ser contornado. Nós podemos ter uma conversa, portanto estamos aqui agora no Café Central, mas se formos aqui ao espaço, por exemplo, no restaurante Poeta, tomar um café, podemos encontrar os amigos e levantar estas questões daqui. As pessoas poderão falar livremente, trazidas aqui ao estúdio, diante do microfone, vão mudar o discurso e talvez nem digam 10% do que terão dito no bar. Portanto, isto indicia alguma coisa, e este sentimento de medo e as represálias que têm sido apontadas, quer na Casa Parlamentar, quer em declarações de outros atores, precisam ser analisadas e é preciso mudar esse estado de coisas, porque acontece. E se o cidadão diz isso, um funcionário público tem receios de se pronunciar sobre determinadas matérias, algo está mal. E precisamos de analisar esse mal e pôr termo a essas situações. Voltando ao ponto de partida da nossa conversa, já para terminar mesmo, acha que de facto faz sentido uma plataforma de transparência em Cabo Verde? É urgente? Está-se a trabalhar neste sentido, mas talvez mais uma estrutura não seja tão necessária. Nós precisamos de agir. As estruturas existentes podem responder, podem satisfazer essa necessidade. Se houver uma, tudo bem, mas poderá ser mais uma perda de recursos. O que já existe é uma questão simplesmente de mudarmos a nossa forma de fazer as coisas. Dionísio Pereira, é um gosto sempre tê-lo connosco aqui no Café Central. É presidente do Conselho Diretivo. Não falamos até do seu fórum, mas como estamos aqui perante uma nova largada, não há de faltar oportunidade para, enfim, vermos os projetos que o Fórum da Sociedade Civil está neste momento a desenvolver. Agradecemos, Carlos Santos, por esta oportunidade.
verdade, e o Fórum ainda está em fase de reestruturação para se relançar, mas acreditamos que oportunamente teremos oportunidades de falar das nossas ações. Com certeza. Dionísio Pereira, o nosso convidado hoje no Café Central, e já estamos